Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós de volta, dando continuidade, dando prosseguimento ao nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando da Lei 11.404, uma lei estadual de Minas Gerais, de acordo com o que a gente já sabe, ela tem que estar em sintonia com a Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, que é a LEP. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar início a ela, já que nós temos muita coisa aqui a tratar desse bloco. Esse bloco, que é o bloco 14, ele tem 7 slides e todos eles de suma importância. Capítulo 6. Da direção do estabelecimento penitenciário. Vejam que de tudo que a gente viu até agora, a direção do estabelecimento penitenciário ainda não foi trabalhado. Nós ainda não trabalhamos isso. Nós ainda não vimos essa situação. E é exatamente o que nós vamos ver agora. E eu vou dizer também uma coisa, eu vou adiantar uma coisa para vocês. O bloco 14 é um dos mais importantes para a prova. Então, tudo que eu for falar sobre esse bloco, os senhores têm que saber, os senhores precisam dominar, certo? Então, vamos tomar bastante cuidado aqui. Incumbe a direção do estabelecimento penitenciário. Temos um rol. Esse rol, obviamente, é taxativo, certo? Aqui está. Esse rol é taxativo, certo? Então está aqui. Incumbe a direção do estabelecimento penitenciário. Primeiro, cumprir as leis. Qual é a diferença de cumprir as leis e fazer cumprir as leis? Cumprir as leis é ele mesmo direção do estabelecimento penitenciário. Fazer cumprir é os seus subordinados. Apenas isso. Os regulamentos e as instruções relativas à ordem e à disciplina do estabelecimento. Geralmente é representado pelo diretor, né? O diretor do presídio tem essa incumbência. Certo? 2. Dirigir as atividades do estabelecimento. Se vem a palavra dirigir, é óbvio que nós estamos falando de diretor, certo? Conduzir, dirigir, organizar, administrar. Na tua prova, pode ser que venha, talvez, que é o juiz de execução que tem essa prerrogativa. Vai estar errado, não é o juiz de execução, é o diretor do estabelecimento penitenciário. 3. Submeter à superintendência de organização penitenciária o plano de atividades da unidade. Certo? A unidade vai ter recreação, vai ter espaço de esportes, vai ter leitura, vai ter educação e vai submeter, então, para esse órgão aqui, Superintendência de Organização Penitenciária. 4. Orientar a elaboração da proposta de orçamentária do estabelecimento. Fazer a orientação. Ninguém melhor
do que a direção do estabelecimento penitenciário para saber onde aperta o calo, né? Então, ela sabe onde e quanto poderá ter no orçamento para manter essa direção e essa penitenciária de acordo com aquilo que tem que ser realmente organizado. 5. Olha só, pessoal, essa questão 5 aqui, as chances de cair em prova é muito grande. Vai vir uma questão perguntando quem preside a comissão técnica de classificação. Quantas vezes até aqui nos blocos nós já falamos sobre a comissão técnica de classificação? Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Agora nós estamos sabendo quem preside essa comissão. É a direção do estabelecimento penitenciário. Não é o juiz de execução. O juiz de execução é apenas alguém que ouve os conselhos da comissão técnica. Mas quem preside é a direção do estabelecimento penitenciário. 6. Supervisionar os cursos de instrução escolar, ensino fundamental e médio e formação profissional do sentenciado. Aqui está. Até porque, amigos, esse sentenciado, ele está sobre a incumbência, né? Sob a incumbência desse indivíduo, certo? Ele está sob a incumbência desse indivíduo. Então, é importante cuidar isso. 7. Percorrer as dependências do estabelecimento para verificação da ordem e disciplina. Fiscalização. Fiscalização. É isso que nós temos que saber aqui. Fiscalização. 8. Comparecer. E quando diz comparecer é pessoalmente o diretor, ou fazer-se representar às sessões do Conselho Penitenciário. Então, toda vez que tiver uma reunião, toda vez que tiver uma sessão do Conselho Penitenciário, que tem por função o quê? Emitir parecer, tem que ter pelo menos um integrante da direção do estabelecimento penitenciário. Caso contrário, essa organização, essa reunião não tem valor. Certo? 9. Promover. Promover quer dizer por sua própria iniciativa. Promover é por sua própria iniciativa. Ou requisitar. Requisitar é ordenar. O exame criminológico. Lembrando sempre daquela polêmica se hoje ainda precisa exame criminológico ou não. A classificação e o tratamento reeducativo dos sentenciados. 10. Propor a realização de curso de formação contínua do pessoal penitenciário. Isso é incentivo à ressocialização. Incentivo para que os presos possam mais rapidamente se reintegrar à sociedade. 11. Promover a contratação de pessoal especializado para integrar as equipes interprofissionais de sua unidade. Não tenho que explicar, né, pessoal? A contratação dessas pessoas incumbe a direção do estabelecimento prisional. 12. Classificar os estabelecimentos penitenciários de acordo com as fases do regime progressivo. Então, pessoal, a direção do estabelecimento penitenciário estabelece que regime fechado
é penitenciária. Regime semiaberto é colônia agrícola ou industrial. Regime aberto é a casa do albergado. (13) Apresentar à Superintendência de Organização Penitenciária o plano. E agora cuidado com essa palavra. O plano anual. O plano anual, pessoal. Vai vir na tua prova semestral, trimestral, bimestral, semanal. Tem que saber que é anual, de atividades do estabelecimento penitenciário. 14. Participar da elaboração da proposta, mais uma vez anual, do estabelecimento. Dica que eu dou para vocês: toda vez que aparecer direção do estabelecimento penitenciário, os senhores saibam que os prazos sempre são anuais. Sempre serão anuais. Não vai haver mudança quanto a isso. Certo? Sempre serão anuais. 15. Promover a participação da comunidade na execução penal. E como é que se promove a participação da comunidade na execução penal? Promovendo oportunidades de trabalho. Embora nem sempre isso seja possível, né? Pela discriminação, pelo preconceito e tudo mais que isso pode acontecer. 16. Colaborar na implantação do patronato, que nós ainda não vimos, e do conselho da comunidade. Vejam que é um E que nós temos aqui, não é um OU. Então, a colaboração ela é cumulativa, ela não é alternativa. Cuidem quanto a isso. Baita slide, né? Baita slide que nós já resolvemos. Finalmente chegamos no patronato. Finalmente chegamos no patronato. Aqui está ele. Patronato. Meus amigos, é instituído em cada comarca. Em cada comarca. Certo? Então, não tem escolha, não é por 2, 3 comarcas. É cada comarca tem que ter. Olhe agora quem surgiu. Não é juiz de execução, não é juiz de execução, não é diretor da penitenciária, não é conselho da comunidade, não é, amigos, comissão técnica de classificação. Agora é o decreto do governador do estado. Do estado, nesse caso, de quem? De Minas Gerais. O patronato. Integrado por quem? Bom, vamos lá que agora vai ter os integrantes do patronato. E nós temos que saber de cor quem são esses integrantes do patronato. 1. O juiz de execução penal. Vejam, ele não é o chefe, ele integra. Certo? Ele preside. Ele preside. Promotor de justiça. Promotor de justiça, meus amigos, membro do Ministério Público. Membro do Ministério Público. Representantes da administração penitenciária. Da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB.
de confissões religiosas. Toda vez que aparecer confissões religiosas, eu já vou dar a dica. Estamos falando de patronato. Estamos falando de patronato. De clubes de serviço e de obras sociais. Aqui está. Eu não preciso dizer para vocês que os senhores têm que saber essa enumeração, esses componentes de cor, principalmente o patronato, que é um dos itens que mais caem em prova. Eu não vi ainda o próximo slide, mas eu garanto que vai trazer aqui agora as incumbências do patronato. Aqui incumbe o patronato. Será que eu acertei? Está aqui. Incumbe ao patronato. Estamos diante de um rol. Incumbe ao patronato. Estamos diante de um rol. Esse rol é taxativo. Esse rol é taxativo. O patronato só pode atuar nessas situações que estão aqui nesse slide, em nenhuma outra situação. Ok? Vamos lá. Incumbe ao patronato orientar. Orientar é aconselhar, né, pessoal? Sabemos bem disso. Orientar é aconselhar. E assistir o semilivre e o egresso. O semilivre é aquele que já está em livramento condicional. O egresso é aquele que já está totalmente livre. Ok? O patronato, ele continua acompanhando essas pessoas, certo? Porque elas precisam de ajuda ainda. Elas têm dificuldade de arrumar trabalho, elas têm dificuldade de arrumar serviço, e isso pode, com certeza, prejudicá-las. 2. Acompanhar a execução das medidas restritivas de direito. Eu costumo usar sempre aqui um exemplo. Limitação de final de semana. Mas aqui, uma das maiores ajudas que o patronato pode dar é a prestação de serviços à comunidade. Certo? Então, muito cuidado em relação a isso. 3. Colaborar na fiscalização e na assistência no período do liberando e do surcetário. O liberando é aquele que já está indo para o livramento condicional, certo? Para o livramento condicional. E o surcetário, meus amigos, o surcetário é aquele que goza da suspensão condicional da pena, ou seja, enquanto ele cumpre suas condições, cumprindo as suas condições, ele simplesmente vai ter, depois de um período de prova, extinta sua punibilidade. Mas o patronato tem que estar ali apoiando, ajudando ele. 4. Visitar o liberando, aquele que está sob livramento condicional. E o sentenciado não é ou, é e o sentenciado. Vejam bem, e o sentenciado, para facilitar sua reinserção na família e na profissão. Profissão aqui é bonito de ver, né? Profissão aqui é para inglês ver. Porque, infelizmente, nossa sociedade não costuma dar oportunidades para presos e egressos. 5. Assistir o sentenciado nas suas relações com a família. Vocês podem ver que isso tudo aqui é um mundo ideal, mas não é um mundo real. Mas para a prova, o que importa? Para a prova, o que importa para nós é o mundo ideal, é o mundo da lei.
Assistir, colaborar na obtenção de emprego para um sentenciado. Aqui, o sentenciado, ele tem todo o direito e ele tem toda a liberdade, certo? De buscar, amigos, o patronato para que ele auxilie nesse tipo de situação, para que ele auxilie nesse tipo de ação, certo? De buscar um emprego, de buscar um trabalho. Porque sem trabalho, as chances dele retornar ao mundo do crime e ser um reincidente é muito grande. 7. Fiscalizar a execução da medida de segurança em meio fechado. Estamos falando do inimputável ou semi-imputável, para a proteção dos direitos do sentenciado. 8. Zelar pela prática do tratamento. Esse não é o maior objetivo da execução penal? Tratamento reeducativo e pela progressão nos termos do artigo 112, 1/6 da pena cumprida, progressão de regime, parágrafo único da Lei Federal 7.210 de 84. 9. Incentivar a seleção e a formação contínua do pessoal penitenciário. 10. Orientar a família do sentenciado e da vítima através de contato com os centros comunitários e as associações de assistência socioeducativa às famílias. Pessoal, não há dúvidas de que quando um indivíduo comete um delito, um delinquente, a família sofre muito, a família precisa de amparo, certo? E a família, precisando de amparo, ela vai buscar no patronato. Vejam que o patronato tem uma missão aqui missionária, ela tem uma missão aqui de acolhimento. Sempre associem o patronato ao acolhimento. Certo? 11. Assistir a vítima do delito e seus dependentes. A vítima também, né? Ela também vai ter consequências por muito tempo, o patronato vai ajudar. Certo? O 9 eu falei, incentivar a seleção e a formação contínua do pessoal penitenciário. Pessoas que realmente têm condições. 10, orientar a família do sentenciado e da vítima, já vi. 12, assistir o egresso indigente com o problema de reintegração na sociedade. O indigente, pessoal, é aquele indivíduo que não tem ocupação. Então é preciso que o patronato o auxilie. O auxilie para que ele consiga praticar atividades. Que ele não fique parado, que ele não fique no ostracismo. 13. Designar. Designar é estabelecer alguém, pessoa idônea, para assistir e orientar o sursitário. Eu não vou mais ficar falando quem é o sursitário, porque eu já cansei de dizer para vocês quem é o sursitário. O liberando, livramento condicional, e o egresso, aquele que já está em liberdade, na falta de orientador social. Então aqui vocês têm que cuidar. Se tem orientador social, tendo orientador social, o patronato sai de cena. Não tendo, o patronato assume. E 14, informar, e vejam que a lei não estabelece prazo, é periodicamente
o juiz da execução não é o diretor da penitenciária, não é a comissão técnica de classificação, não é o conselho da comunidade, é o juiz da execução sobre a assistência do probacionado. O que é o probacionado, amigos? É aquele que está em período de prova, certo? É aquele que tem que estar cumprindo condições. E sobre a evolução, sua reintegração na sociedade. Está aqui, certo? Esse artigo 174, ele é muito importante. Tem que saber ele bem. Chegamos no Conselho da Comunidade. Capítulo 8. Do Conselho da Comunidade. Bom, esse artigo, ele é uma grande decoreba, certo? Temos que saber bem isso. Esse artigo é uma imensa decoreba, mas nós temos que saber ele bem. Cada comarca, vejam, norma impositiva, disporá de um conselho da comunidade. Tem a ver com quem? Com o patronato. O patronato também vai fazer isso, certo? O patronato também fará isso. O patronato também tem que ter um em cada comarca, composto no mínimo por... No mínimo, não quer dizer que não possa ter mais. É no mínimo. Pode ter mais. Certo? Por um representante da associação comercial ou industrial. Um advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais e por representantes sociais de clubes e serviços. Então, ao todo, no mínimo, nós temos que ter 3 membros do Conselho da Comunidade. É importantíssimo sabermos isso. Temos que ter, no mínimo, então, três integrantes, pessoal. Certo? No mínimo 3 integrantes. Cuidado com isso, tem que saber de cor. Adivinhe o que vai vir agora? O que incumbe o Conselho da Comunidade. Lá vamos nós. Ao Conselho da Comunidade incumbe, mais uma vez, rol taxativo. Mais uma vez é um rol taxativo, certo? Cuidado em relação a isso. Precisarei. Depois te darei. Eu não posso ter atrapalhado a gravação assim. Ao Conselho da Comunidade incumbe. Nós vamos ter aqui, meus amigos, 8. Perceberam? 8 incumbências. Conselho da Comunidade, primeiro, visitar mensalmente. Mensalmente. Na tua prova vai vir semestralmente, trimestralmente, diariamente, anualmente. Isso não vai dar certo. Visitar mensalmente os estabelecimentos e serviços penais da comarca. Vejam que não é só o Conselho da Comunidade que faz isso, certo? O Conselho Penitenciário também faz. Mas são atribuições.
2. Incentivar a prática do tratamento não institucional, como dos regimes semilivre, certo? Que é o do livramento condicional, e meio livre, que é a liberdade total. Incentivar a prática, ou seja, a comunidade, ela tem que facilitar, dizer, seja livre, busque trabalho, você não deve mais nada. 3. Promover a participação ativa da comunidade. Promover a participação ativa da comunidade na reintegração do sentenciado, ou seja, o seu retorno à sociedade, e do regresso na família, na profissão e na sociedade. É quando ele retoma novamente o seu bem-estar físico, mental e social. Certo? 4. Colaborar com o poder público e a comunidade, e aí na implantação da Lei Federal 7.210, de 11 de junho de 84, e aí, claro, não nos interessa, porque o nosso assunto não é a LEP, o nosso assunto não é a Lei 7.210 de 84, é a Lei 11.404, é a lei estadual. 5. Pugnar pela colocação no mercado profissional do sentenciado, com índice positivo de emendabilidade e segurança para a comunidade. É provar, meus amigos, que essa pessoa, ela tem condições de inserir no mercado de trabalho sem oferecer perigo social. Por isso que nós temos a participação social na reintegração do preso. O grande motivo está aqui. Certo? 6. Acompanhar a supervisão do período de prova do liberando sempre livramento condicional, surcitário, eu não preciso mais dizer quem é, bem como da execução das medidas alternativas à prisão. Medidas alternativas à prisão são as penas restritivas de direito. Aqui está, né? E o exemplo clássico que eu dou para você sempre, embora existam outros, é a prestação de serviços à comunidade. 7. Entrosar-se com os serviços médicos e psicológicos e com as entidades de assistência socioeducativa para o probacionamento do problema. Aqui está, ou seja, probacionar, probaciório. Probacionar é trazer elementos probatórios, comprovação. E 8, por fim, cooperar com a comunidade na conservação e na manutenção da cadeia pública local. A cadeia pública local, amigos, é para presos provisórios. Parágrafo único. O Conselho poderá providenciar a celebração de convênio com quem? Com o Estado? A banca vai botar o Estado. Mas não é o Estado, é o município, para a prestação de trabalho pelo sentenciado. É a forma de ajudá-lo a conseguir inserção no mercado de trabalho. Marquem tudo isso que está em vermelho, anotem tudo isso que eu estou falando, que os senhores vão ter um êxito muito grande. Capítulo 9. Capítulo 9 fala das entidades civis de direito privado sem fins lucrativos. E aí nós vamos ter um artigo, que é o artigo 176A, que fala das competências. E nós temos um rol. Esse rol
é taxativo. As incumbências são somente essas, não são apenas exemplos, certo? Não são apenas exemplos. E aí vem dizendo assim 176A. Compete às entidades civis de direito privado sem fins lucrativos que tenham firmado convênio para o Estado para a administração de unidades prisionais destinadas ao cumprimento, cuidado, de pena privativa de liberdade. Na tua prova, pode vir, ao invés de pena privativa de liberdade, pode vir pena restritiva de direitos. Vai estar errado, certo? Vai estar errado. É penas privativas de liberdade, nos termos do inciso 8 do artigo 157. E agora vem o rol. 1. Gerenciar os regimes de cumprimento de pena das unidades que administrarem. Cuidado, nos termos definidos em convênio. Então, nós temos aqui um limitador. Nós temos aqui um limitador. Certo? Um limitador. 2. Responsabilizar-se pelo controle, pela vigilância e pela conservação do imóvel, dos equipamentos e do mobiliário da unidade. Isso é senso de responsabilidade. Isso é senso de responsabilidade. 3. Solicitar apoio policial para a segurança externa da unidade quando necessário. Se diz quando necessário, significa que é uma exceção. Aqui está. Significa que nós estamos falando de exceção. Cuidado quanto a isso. Número 4. Apresentar aos poderes. Aqui, cuidado na prova. Vocês sabem que nós temos 3 poderes. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Falta um aqui. Apresentar aos poderes executivo e judiciário. Legislativo, não. Relatórios bimestrais, semestrais, não. Mensais, sobre o movimento de condenados e informar-lhes de imediato. Se faltar essa palavra na prova, de imediato, vai estar errado. A chegada de novos internos e a ocorrência de liberações. Cuidem isso. Essa questão aqui, em prova, é a coisa mais certa do mundo. Então, tomem cuidado com isso, com a questão do poder legislativo. 5. Prestar contas, olhem aqui, mensalmente. Mensalmente. Quando fala em entidade civil de direito privado, sempre é mensalmente. Sempre. Mensalmente dos recursos recebidos. E 7. Acatar, obedecer à supervisão do Poder Executivo, proporcionando-lhe todos os meios para o acompanhamento e avaliação da execução do convênio. Esse artigo, claro, acrescentado pelo artigo 2º da Lei 15.299, de 9 de agosto de 2004.
Certinho? Fechamos aqui também. E artigo 176B. Diretoria da Unidade de Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade. Não estamos falando de pena restritiva de direitos, não estamos falando de pena de multa. Administrada por entidade civil de direito privado sem fins lucrativos, conveniada com o Estado, as atribuições previstas no artigo 172 desta lei. Aí é claro, pessoal, para que a gente não perca tempo, é só a gente ir para o artigo 172 dessa lei e vocês vão ver que as incumbências também estão lá. Certinho? E assim, nós fechamos mais um bloco. Nós fechamos mais o bloco 14. Falta o bloco 15, falta o bloco 16 e falta o bloco 17 para fecharmos a Lei 11.404. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho e daqui a uns minutinhos estamos de volta. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.